Olá, boa noite a todos. É um prazer fazer mais uma live nessa terça-feira, início do mês de março. Então, só aguardar um pouquinho as pessoas entrarem e a gente já dá continuidade às nossas conversas tradicionais aqui de terças-feiras, né? Eu sempre tenho um prazer de ver nomes novos entrando aqui e também aqueles que são fiéis aqui a uma conversa, uma interlocução que me é tão cara, né? Boa noite a todos aqui. Espero que hoje a gente tenha mais audiência que a semana passada eu achei baixa, porque normalmente eu estou muito mal acostumado que a audiência aqui é bem grande. Então, quando tem pouca gente, eu falo, bom, será que o assunto está esgotando? Mas eu não acho que é isso, né? Obrigado, tem aí alguém cumprimentando do México, o Lauro. Então, a gente tem, de fato, de Portugal também, a Sandra Dias, e o que é um prazer muito grande de encontrar gente de todas as partes, que é um privilégio que a internet nos faz, de Goiás, enfim. Isso nos aproxima a partir das conexões que nós temos de interesses nas mesmas questões da arte, as questões da transmissão artística, as questões que ajudam a gente a criar um trabalho com consistência, um trabalho que tenha um significado para a nossa época e que ocupe uma discussão da arte, que não seja a mensagem da modinha intelectual de uma época, mas que seja fundada numa subjetividade, essa subjetividade que filtra o mundo, que filtrando o mundo por uma sensibilidade lapidada, consegue criar um trabalho que eu acho bastante, em geral, que emana uma noção de verdade, que tem conexão com o seu tempo, né? Eu acho que isso é importante. E nós estamos vivendo um período sombrio, né? Dias sombrios. Não dá para não falar sobre isso. E o tema da live de hoje, de alguma maneira, é um pouco uma resposta a esses tempos nebulosos, ameaçadores, em que a gente se pergunta o que é possível nós fazermos, que posições a gente deveria tomar, e isso eu acho que é bem relevante também pensar em que época do ano a gente está falando isso, ainda um começo de ano, ainda com projetos, cada um querendo, vamos dizer assim, estabelecer metas, realizações para esse ano. Eu acho que vale a pena a gente conversar nessa noite, tendo essa direção. E eu pensei em chamar a live de hoje, assim, que utopias cada um de nós carrega para a vida, carrega no sentido profissional, as questões amorosas, enfim. Eu acho bastante relevante levantar essa questão das utopias, porque eu acho que ela é mobilizadora. Assim, o que você faz com aquela coisa que ela é muito profunda, ela está, vamos dizer assim, fincada lá no seu eu mais profundo, essas utopias. Você pode abrir mão delas, você está disposto a abrir mão, em que momento você vai lutar para realizar essas utopias. Então eu pensei em falar um pouquinho na arte, como que eu vejo isso,
e depois perguntar um pouco vocês. A ideia é uma live de conversa, não é uma live de transmissão de questões que eu queira, né? Tem uma pergunta aqui da Ivone, a utopia no sentido mais amplo da palavra. Que sentido dou a ela? O sentido que todos nós damos, alguma meta, uma vontade de realizar alguma coisa, um compromisso nosso com alguma coisa de uma interioridade e que você quer colocar isso como uma direção para a sua vida. É nesse sentido que eu estou falando, é o sentido mais direto, né? Eu não consigo imaginar que a pessoa não tem utopia. E as utopias vão mudando conforme na maturidade da vida. Quando você, sei lá, você tem 18 anos, você tem utopias. Você tem utopias em que mundo você quer viver, as utopias pessoais, as utopias em relação ao amor. Tem tantas utopias que elas nos ajudam a permanecer fiel a si mesmo, né? Eu acho que não paralisam a gente, né? Exatamente, eu acho que alguém falou aqui, a Bia falou, que não paralisam, exatamente, que dão fazem a gente agir, né? E eu acho que isso é muito importante. E quando a gente fala em termos de criação artística, eu não consigo imaginar que alguém não tenha utopias. Eu não acho que não consegue fazer um trabalho de criação, porque a utopia ela passa por cima da preguiça moral. A utopia passa por cima das dificuldades. Você tem que vencer. Então, para mim, alguém que está envolvido com uma criação artística, ele tem utopias. Então, assim, e a gente se pergunta que trincheiras cada um de nós faz para sustentar, para proteger as nossas utopias. Que a utopia, no sentido que eu estou falando, é uma das coisas mais sagradas que a gente tem. Você pode passar, você tem projetos, você vai ficando na maturidade, você forma uma família, você tem filhos, você tem realizações profissionais, mas a utopia está lá dentro. Ela é mais do que tudo isso. É uma chama que te conduz. Ela vai à sua frente, a utopia. É ela que te faz percorrer. Então, quando eu falo assim, para mim, eu não consigo imaginar que um artista não tem utopia. Sei lá, eu peguei uma pintura do Claude Monet, de 1873. O Monet já é um artista entrando na maturidade, né? E a pintura dele era uma pintura ainda ligada ao impressionismo, né? Nesse momento ainda ligada, e você sente que o Monet tem uma utopia. Ele quer realizar com a pintura, através da pintura, pela pintura, alguma coisa que é uma percepção de entender a experiência artística, uma experiência que ele não sabe direito aonde ele quer chegar. Aliás, ele não sabe nada onde ele quer chegar. Eu acho que ele tem, como um cientista que vai fazendo investigações e vai avançando. A utopia, eu acho assim, de um artista, faz ele não se estacionar. Então, o Monet pintou, ele foi abandonando as formas. Quando você olha de perto a pintura dele, ela é quase borrada, ela é manchada, ela se faz imagem a uma certa distância. E é claro, quando você olha isso, você pensa assim, o Monet, ele está se perguntando o que é imagem. Será que é imagem? Você fala assim, se você tivesse que descrever isso. O Claude Monet pintou uma imagem, uma paisagem de um campo.
um campo, uma vegetação baixa, florida, onde você vê dois personagens vindo em direção ao observador, você tem uma linha que quase é a linha do horizonte, você tem um céu, então é uma experiência de distância. Você olha, lá atrás tem uma distância. E assim, e ele pinta isso, vamos dizer, adiando a compreensão dessa imagem. Ele vai pintando já, não com exatamente o que a imagem vai mostrar, mas assim, ele vai mostrando essa espacialidade que a pintura é capaz de criar e de fazer mergulhar numa experiência, vamos dizer, dilatando o tempo da compreensão total do que ela é e te fazendo imergir, mergulhar nessas manchas, nessa adiamento desse entendimento, né? Então, é curioso que lá atrás você tem uma linha de horizonte, você tem uma descrição de alguma coisa, e esses personagens, eles estão vindo em direção a nós, né? Nós estamos olhando e ela vem vindo. Eu acho que nada disso é casual, nada disso. Eu sempre acho que um artista trabalha e isso vai ganhando um significado. Então, eles vêm vindo, essa compreensão que vai chegando ao primeiro plano, mas não chega. Eu acho que o Monet, quando ele pinta a estação de trem de Saint-Lazare de Paris, também assim se pergunta, aqui começa já a chegar a uma utopia da pintura, quer dizer, um pintor que abandona completamente vamos dizer assim, os cânones que regiam a arte até o período mais clássico, acadêmico, das academias, né? E aí ele introduz um tema da urbanidade, né? Um tema, imagina, uma estação de trem, quer dizer, o que é uma espécie de celebração da vida moderna, né? Que a gente pode imaginar. E ele vai fazendo uma pintura que ela vai aparecendo como compreensão do que ela é através de uma fumaça produzida pelas máquinas, né? Pelas locomotivas dos trens que enchem dessa fumaça e você vê a cidade. Quer dizer, assim, é interessante que o artista tenha escolhido isso como tema. Não à toa que o Baudelaire, um pouquinho mais para frente, por aí, já está observando o artista como esse observador da vida moderna, né? Então, o que eu queria dizer, as utopias que cada um carrega, como elas são importantes. Como se você pega o Kandinsky, para, vamos dizer assim, já na década de 1910, fazendo uma pintura que não tem nenhuma relação com a realidade, mas ela cria uma realidade. E aí ele investiga através de uma criação de um espaço onírico, onde ele cria signos que vão se organizando e cria uma poética. Quer dizer, é um inventor de uma linguagem, né? Você olha o Kandinsky nas diversas investigações na década de 1910, é isso que ele está fazendo, desconstruindo a linguagem e reconstruindo novamente, mas de um outro lugar. Quer dizer, o que sustenta uma investigação artística, que sustenta um aprofundamento, criar uma espessura na obra, eu acho que é uma utopia, que você vai indo, não tem garantias do que está fazendo. Se a gente pega um artista como Matisse, imagina, em 1900 deixa eu ver, sempre eu esqueço, 1914, imagina, o Matisse já era um artista que tinha uma trajetória. Ele teve um momento que ele aluga um ateliê em frente à Catedral de Notre-Dame. Ele fez 26 variações, assim como o Claude Monet fez da Catedral de Rouen. Ele fez também um número bem parecido de variações da Catedral de Notre-Dame, com a ponte na frente,
o rio Sena aqui embaixo. E nessa pintura, uma pintura que ele fez, apagou, até criar essa materialidade. Vocês estão vendo? Essa espécie de rasura na pintura, em que ele pinta, apaga, desenha com carvão, e passa telebentina, e passa de novo, ele vai sujando. O Matisse, de repente, ele mesmo se espantou com a plasticidade que isso surgiu, que não era intenção dele, que surge no próprio fazer da pintura, né? De dentro da experiência para fora, ele olhando. E é curioso que eu acho que uma pintura que chegou perto, abriu portas muito, vamos dizer assim, que se encaminhava para a abstração, mas é curioso, o Matisse recuou. Essa pintura, e tem uma outra de uma janela, em onde ele chega mais perto da abstração, mas não interessou a ele, por razões que eu nunca vi muito desenvolvidas, assim, por pensadores, historiadores, etc., críticos de arte. Mas eu acho, então, interessante a questão da utopia que cada um... Não é sempre que a gente consegue nominar qual é a utopia da pessoa, né? Mas ter esse movimento em direção a alguma coisa, mas ao mesmo tempo não se deixar dispersar, se deixar contaminar por alguma coisa que é mais superficial. Tem que ter uma coisa dentro de si, uma determinação, talvez, eu me arrisco a dizer que talvez seja sagrada, é uma determinação, mais do que a obediência, o bem-fazer. Não, eu acho que talvez a coisa mais sagrada do ser humano é essa determinação. Você às vezes vê, seja num cientista, que todas as evidências falam que a direção não é aquela, mas a pessoa insiste não por burrice, mas por uma coisa interior que, se ela abandonar aquilo, ela, na essência, ela começa a morrer. Então a pessoa não faz isso, né? Então o Matisse é um artista que em todo o trabalho tem um caráter de investigação, de não conformismo, de avançar. E eu gostaria aqui, eu queria fazer uma live, não queria fazer uma live muito comprida, mas onde eu perguntar o que vocês fazem com as utopias de vocês. Eu não sei se todo mundo tem, se todo mundo consegue sustentar a utopia. Eu dou aula há mais de 50 anos. Eu vejo tanta gente com talento, tanta gente, e tanta gente com uma covardia absurda, e que eu tenho a impressão que para essas pessoas vai ser muito difícil envelhecer, porque ela vai lá para frente, ela vai olhar que ela não fez aquilo que ela poderia ter feito. Mas em que momento que as pessoas não abrem mão? Em que momento que as pessoas apostam? Aqui é uma conversa, gente, não é uma aula. Eu queria ver, assim, que momento que as pessoas desistem de si mesmas, né? Eu falo isso que eu dou aula, eu dou cursos, eu proponho pensamentos com vocês, tenho um compromisso de, nesses mais de 5 anos aqui, tá presente muitas vezes, às vezes eu não consigo, mas interrompo pequenos momentos, faz parte, é uma utopia de construir interlocuções, construir pontes. Quer dizer, é claro, eu preciso sobreviver, eu vendo cursos, eu vendo aulas, conjuntos de aulas, tudo, é óbvio, né? É claro, ninguém vai colocar isso. Mas é assim, é falar de uma coragem, mas é mais do que coragem. É falar assim, se a pessoa não fizer isso, eu sempre lembro daquele livro que é maravilhoso, que é Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, em que um jovem poeta, ele escreve para o Rilke, que já era um poeta conhecido, e esse jovem poeta, ele pergunta, me dê garantias que o que eu faço é bom, que eu sou um poeta. E o Rilke fala assim, é você que tem que afirmar isso, é você que tem
categoricamente afirmar: se eu não fizer isso, uma parte de mim está morta, e talvez a minha parte melhor. Então, tem um sentido de eu estar falando isso hoje. Insisto, vivemos tempos sombrios, tenebrosos, que qualquer pessoa que tem alguma coisa na cabeça, mais do que maquiagem, shampoo e qualquer coisa, está inquieto. O mundo nos amedronta. Então, assim, você pergunta, quer dizer, você faz o quê? Você talvez seja fazer a coisa melhor que você poderia estar fazendo, trabalho criativo. Cada um sobrevive economicamente da maneira que dá, mas mergulha assim. Você pode abandonar aquilo que é tão íntimo seu. Então, tem um sentido meio de dar um chacoalhão aqui que eu estou falando. Que às vezes tem um adiamento. Se vocês soubessem quantas e-mails eu recebo e falando: eu queria fazer, mas eu não tenho coragem, eu não sei se eu sou artista. Eu queria fazer, mas eu não sei se eu começo agora, pela minha idade. Eu preciso aprender primeiro história da arte para entender o que faço. Quer dizer, mas tem uma quantidade absurda. Eu acho que eu nunca comento isso, assim, de fraquezas, quer dizer, de covardias, e jogam, de certa forma, para mim. Quer dizer, eu fico pensando: eu gostaria, é tão essencial para mim, quando eu era jovem, eu queria ter feito isso, mas a minha vida me levou a outras coisas. Eu falo: mas escuta, é agora, cabe agora. Se você vai trabalhar com o material que você tem, no espacinho que você tem, eu não consigo entender, não está fora da pessoa, está dentro. Então não dá para adiar. Então, quando eu falo isso, como eu falo tanto de processos de criação, como que a gente tem uma ideia, como que a gente desenvolve, como que a gente busca, e como eu insisto na busca de referências, na busca de ter uma relação com o trabalho que a gente desenvolve, como uma conversa, onde precisa sempre ter uma triangulação. Não pode ser você com o seu trabalho, você com o seu trabalho. Isso é uma doença, isso deve ser tratado em outro lugar. Quem trabalha com arte tem que ter referências. Você olha o seu trabalho e você vai olhar para um lado, para outro, você vai olhar para a história da arte, você vai olhar para o presente, você vai criar uma espécie de atrito do seu trabalho com o que você está vendo, com o que você já viu. Você tem que dialogar não mais como quem fez o seu trabalho, mas como quem olha o seu trabalho. Então, você vai criando uma cisão dentro de você mesmo, né? Então, todas essas questões são questões básicas, gente. Elas não são nem profundas. É a superfície da folha de papel. Entrar na arte é atravessar esse umbral, esse portal. Atravessa isso. Tenha coragem. Sabe? Quer dizer, eu posso dizer isso, né? Que mais que eu podia dizer? Tem alguém lembrando do artista que faleceu há pouco tempo, né? O Dionísio Del Santo. Eu perdi o nome da pessoa que falou, Alice. Eu acho que é isso. Eu acho que o que eu estou falando não é novidade. É isso. Eu acho que é muito importante isso. Então, nesse sentido, que faz com que eu... gente, eu tenho um cotidiano maluco. Eu escrevo sobre arte. A partir... Não sou um escritor, não sou um crítico de arte. Eu sou alguém que, a partir da minha experiência de artista, eu dou aulas, eu desenvolvo o meu trabalho e eu dedico muito tempo ao meu trabalho, porque ele é sagrado. É a coisa mais importante da minha vida, além dos meus filhos e netos. Então, eu acho que isso dá uma alegria imensa, dá uma alegria imensa. A gente envelhece mais feliz. Então, eu queria falar disso. É engraçado, é um depoimento que eu estou falando e que exige uma coragem. E eu acho que é importante falar disso, falar o que você está fazendo com seus projetos, como que você está desistindo dessa parte de si mesmo,
O que sobra da vida? O que sobra? Eu acho que sobra aquilo que você realizou com suas mãos, com aquilo que você viu, né? Imagina todas as pinturas. Eu acabei de escrever um texto onde eu falo de arte. Eu me proponho a escrever sobre um artista, sobre as pinturas dele, só que eu não falo quem é. Então eu fiz um esforço para mim mesmo, escrever e deixar que quem leia colocasse as suas imagens. E para a pessoa perceber que se ela tem repertório de imagens dentro dela, se ela não tem. Então, isso eu acho bastante importante, né? Então, é um pouco isso. Eu queria ver um pouco se vocês têm perguntas para me fazer. É claro que vamos dizer, vou canalizar. Quando eu falo de utopias, eu falei assim, de que maneira, com que compromisso vocês têm com seus desejos de realização, seja de simplesmente pintar, desenhar, fotografar, etc., ou seja, daqueles que querem, eu queria mostrar, queria fazer uma exposição. Então, são utopias que elas ajudam a gente a suportar todas as dificuldades. Você vai trabalhar, tantos anos, eu começava a trabalhar às 10 da noite. A palavra trabalhar para mim, eu só uso no sentido de pintar. É estranho. Eu estava dando aula, eu estava trabalhando com arquitetura, eu estava participando de uma mesa redonda, etc. Mas a palavra trabalhar para mim só é quando eu estou pintando. Então eu acho isso fundamental falar isso para vocês, ter uma conversa de uma intimidade, que afinal eu me abro aqui há 5 anos, é natural que eu também de vez em quando queira vamos dizer, abrir e falar que eu fico perplexo quando as pessoas não realizam isso. Então, eu dou cursos, convidei, assim, para quem estiver interessado, vai começar a semana que vem, as travessias poéticas, é uma coisa baratinha, são 4 encontros de 1h30, 2 horas, que acontecem às segundas-feiras, às 8 da noite, e ficam gravadas. Então, por que eu falo isso? Porque é um ciclo que eu comecei no final do ano passado, chamado Travessias Poéticas, e que eu acho muito legal. Eu faço com um carinho enorme, me dá bastante trabalho, não compensa nem financeiramente, sinceramente, pelo trabalho que dá, mas é que me dá um prazer grande. E eu penso questões que eu nem sei como que surge. A primeira desse ciclo, que vai ser do mês de março, 4 segundas-feiras do mês de março, é A Imagem Pensa. O que aconteceu com a imagem? A imagem produzida na antiguidade, a imagem produzida no período do Renascimento, no período do classicismo, a imagem na contemporaneidade. Que pensamento? Tem pensamento? O pensamento é de fora ou a imagem propõe um pensamento? A gente se relaciona com a imagem só como uma coisa prazerosa, com certa alienação. Então, cada ciclo que eu faço, eles são independentes. É claro que eu gostaria que as pessoas assistissem, porque tem uma linha condutora, mas pode fazer um ciclo dessas 4, depois daqui 2, 3 meses eu faço outro ciclo, eu faço nesse limite, né? Então, quem tiver interessado, aqui na minha página como chama? Do Instagram, tem na minha bio, tem como entrar. Travessia Poética. Antes eu dava o nome de Conversas Insolentes. Eu ainda dou, às vezes eu me refiro como Conversas Insolentes, porque tem uma certa insolência. Eu me autorizo, de repente, a relacionar artes plásticas com música, com literatura, com teatro. Então, me autorizo a fazer uma provocação. Então, essa insolência
ela é mobilizadora para as pessoas escutarem, né? Pensar, puxa, eu nunca pensei dessa forma. Então, cultivar uma abertura no espírito para coisas diferentes, coisas novas, para a gente conseguir ter uma experiência do mundo, uma experiência na vida ou da vida com mais interesse, né? Deixa eu tentar responder. Enquanto isso, quem tiver perguntas, eu vou olhar, porque não dá tempo, eu falo muito, eu sou muito tagarela, então eu não sei se eu consigo ler ao mesmo tempo. Então, alguém está vendo o ciclo e está gostando. Então, assim, quando esses ciclos, eles não precisam ser assistidos ao vivo. Eu faço segunda-feira aos vivos, mas eles ficam gravados e vocês comprando, vocês podem assistir quantas vezes quiser ao longo do ano. Eu acho que é legal aqueles que têm uma atividade, ficam no ateliê, às vezes põem isso para ouvir. Eu acho que essa minha voz não é para... ela fica uma interlocução com vocês, né? Que mais que... Então, tem alguém que está olhando o livro do Manet. Olha, e assim, ter livros, às vezes a pessoa não tem recursos financeiros para comprar livros. Mas a gente tem internet, você vai no Google, no Pinterest, você consegue ver tantas obras de arte, você amplia, você vê o detalhe. Então, não tem desculpa hoje em dia. Eu acho que os recursos estão aí disponíveis para a gente, né? Que mais? Então, alguém perguntou, tem no link, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário e depois eu vou para o fim. A pessoa está falando onde eu publico meus textos. Eu tenho vários livros publicados pela editora Bay, e tenho pela EDUSP, saiu agora em novembro, outubro, um novo livro, que é um livro escrito com texto do crítico Agnaldo, um ensaio grande do Agnaldo Faria sobre o meu trabalho. Então, tenho bastante livros, e estou escrevendo um outro. Bom, acho que mais ou menos, acho que eu respondi as questões que eu estou lendo aqui. Deixa eu ver no final se tem mais questões, mas eu queria que vocês não ficassem tímidos, né? E aqui tem um comentário da Ivone, que ela acostumou a trabalhar, a pintar, ouvindo. Então, isso cria uma interlocução, é uma voz que você vai lá, você fala, não entendi o que esse cara falou, de repente você entendeu, vai indo. Eu acho que, em geral, nos faz ficar com uma tensão flutuante, o que eu acho que é muito saudável, né? Para aqueles que estão fazendo um trabalho de criação em qualquer linguagem, ter com o próprio trabalho uma proximidade e uma distância. Olha que coisa mais louca que estou falando. É paradoxal. Você vai perto do trabalho, você pinta um pouco, aí você se afasta para você enxergar o que você fez. Na hora que você se afastou, você ficou mais longe, você começa a olhar, e o que eu tento cortar é aquela relação de desejo, gosto, não gosto. Isso daí é nada para esterilizar mais o processo de criação. Isso que eu chamo triangular. Você vai olhar o teu trabalho, mas você olha que outros artistas fizeram antes de você, outros que estão fazendo. Isso que eu chamo triangular. Você não fica só uma relação de dualidade, de espelho com o que você faz. Você começa a inserir o que você faz na história da arte, você vai estar inserindo na cultura. Então, isso é uma posição para você ter o resto da vida. Então, eu tento falar muitas vezes a mesma coisa para as pessoas perceberem que isso é fundamental.
Então, alguém está perguntando se tem livro meu na Amazon. Tem em sebo também, você pode comprar, porque os livros de arte nunca são muito baratos. Eu sugiro sempre comprar em sebo, que tem, em geral, estão bem conservados, então dá para comprar. Se não, na própria editora BEI, BEI, aí você põe meu nome, vai aparecer vários livros que publicaram. Esse da IDUSP também, e tem meu nome, são artistas, uma coleção artistas da USP. Então, o que mais? Dizendo assim, o perto do trabalho e o longe do trabalho, pensa assim, é onde você vai passar a vida. Quando você está desenhando, pintando, e se você não está apoiado numa mesa de trabalho, teu trabalho você passa a 30, 40 centímetros do seu trabalho. Mas quando você se afasta, você quebra, você corta aquele cordão umbilical que tem com o trabalho e você olha como uma outra pessoa que olha. Quantas vezes você trabalhou bastante, você teve várias horas, você pintou, desenhou, você sai contente, você vai dormir, fala, putz, realizei, eu estou contente com o que saiu hoje no trabalho, como avançou. Aí no dia seguinte você olha, não tem nada daquilo que você achou que o trabalho tinha. Então, é muito comum a gente sofrer um processo de encantamento, né? Como se fosse o canto de uma sereia que vai nos seduzindo narcisicamente com o processo de criação. Então, esse afastamento, esse olhar de fora para dentro do trabalho, ele corta essa questão narcísica de espelho isso que eu chamo de uma triangulação. Você olha com referências de outros artistas. Então, eu acho isso fundamental e é uma coisa a ser cultivada. Então, é isso que eu queria, na live de hoje, conversar um pouquinho com vocês, falar dessa utopia, enfim, é um aqui e agora. Quanto tempo as pessoas... Você sabe que me angustia de ver como se as pessoas tivessem muito tempo. Será que elas têm mais tempo do que eu? Eu fico pensando que sim, né? Então, trabalhar em séries de trabalho eu acho muito bom. Sim, a gente tem a impressão que o trabalho tem uma autonomia. O trabalho nos surpreende. A gente se sente, às vezes, um impostor. Fala, eu não fiz isso, o trabalho se fez sozinho. É muito comum isso acontecer. Acontece com todos os artistas, né? Então, é muito importante. É muito importante isso. O que mais? Eu achei que vocês iam falar muito comigo, estou achando tão quietinhos aqui. Puxa, eu me esgoelei aí para falar da utopia. E aí vocês vão pôr a utopia numa prateleirinha, vai ficar esquecida. Daqui 25 dias vocês vão encontrar de novo a sua utopia. Então, eu acho importante as referências. Aqui, você imagina, eu dei, né, nesses anos todos aqui, de 5 anos, no período da pandemia, muitos de vocês me conhecem desde aquela época, eu fiz durante 2 anos, ininterruptamente, lives de 1 hora. Então, o período da pandemia, para mim, foi muito interessante. Preparar um conteúdo, nem sei de onde eu tirava da minha biblioteca, para tirar as pessoas da solidão. Eu pensei, é uma utopia isso, deixar uma experiência da criação, agradecer aquelas pessoas que eu encontrei na vida, que me ajudaram com comentários positivos, negativos, mas sempre no sentido de que para eu avançar. E isso, nossa, eu achei tão importante e eu acho que eu fiz isso e que eu fiz com paixão, com muita paixão, de muita entrega esses anos, né?
Eu acho... Então, é uma utopia. É uma utopia eu continuar aqui. É uma utopia ter uma preocupação com a transmissão artística, de formar outros artistas. Então, eu não me acho igual a muitos outros artistas, não. Eu me acho muito diferente porque isso, eu procurei sempre ter um rigor nessa transmissão, no que eu acredito. Eu nunca falei que ser artista tem que ser igual a essa minha posição. Tem artistas que estão preocupados com a moda de uma certa época, tem artistas que estão preocupados com mensagens, são várias posições. Eu nunca falei que tem uma posição correta. Eu sempre brinco que assim, você tem que escolher de qual clube você quer ficar sócio. No clube que você escolher, você vai encontrar pessoas mais parecidas com você, que têm um pacto poético, um pacto ético, moral, próximas a você. Então esse convívio vai ser enriquecedor. Então assim, eu tenho, é uma utopia isso, uma utopia que aqui é de alguma maneira um lugar onde eu encontro, onde eu falo, né? Isso. Então eu estou tentando dar um exemplo e que eu me sinto confortável, eu não me sinto roubado no meu saber, não sinto que eu dei conteúdo de graça. Não, eu acho que faz parte de uma posição ética minha como artista, do meu entendimento. Não preciso outros artistas acharem que eu achar que eles deviam ter feito isso. Não, mas eu falei, eu acho que eu sou um artista bastante singular nesse sentido, e que nesse sentido, quando eu ofereço um curso, uma formação artística, quando eu ofereço uma possibilidade de educar o olhar, eu me sinto autorizado pela minha franqueza, pela minha honestidade intelectual em apresentar isso para vocês. Então é isso. Olha, eu agradeço aí a presença de vocês, a participação de vocês, e que a gente se encontre. Então, aqueles que ficarem interessados, olhem na minha bio aqui do Instagram, sobre esse ciclo da travessia poética, que na próxima segunda-feira a gente vai falar sobre as imagens e o pensamento delas, ou nelas, ou através delas, tá bom? Então, muito obrigado. Eu vou ver se aparece ainda alguma pergunta, alguma questão, mas se não, ficamos por aqui, tá bem? Então, até mais. Boa noite. Boa noite a todos. E obrigado.